Marcos Mendes acha que os franceses que protestam contra as medidas de Macron são os privilegiados. Luís Aguiar Conraria garante que o pacote de habitação do governo não serve para nada. Ana Santos Pinto faz notar que o centro de decisão do mundo está a passar para a Ásia. São os comentadores, com Pedro Tadeu e eu, Nuno Ramos de Almeida. E ainda vamos dar espaço à greve dos enfermeiros dos hospitais privados, que passou em claro na comunicação social. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora, viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. Vamos começar o nosso... Pá, tens uma cadeira toda artilhada, pá. A minha cadeira é de jogos, só que eu não jogo. Mas descobri que as cadeiras mais confortáveis para trabalhar são as dos jogos de PlayStation e essa coisa. Além disso, são relativamente baratas comparadas com as cadeiras de escritório de luxo. Pronto, depois deste pequeno momento de publicidade que espero que sejamos remunerados, não é? Passemos ao trabalho. Pronto, é o problema destes comentários inopinados, enfim, são sempre uma chatice. Ora, estava a dizer que íamos falar inopinadamente de Marcos Mendes e daquilo que ele acha sobre as constantes manifestações que têm acontecido em França a propósito das mudanças da idade da reforma. Vamos lá então diretamente ao assunto. 3 dados aqui a terem atenção. Média de idade de reforma na União Europeia, está ali assinalado, 65 anos. A França é o que tem mais baixa. França e Suécia, 62 anos. Portugal está no extremo oposto, como ali se vê, e Portugal tem média, a idade de acesso à reforma, 66 anos e 4 meses. Baixou ligeiramente. Portanto, comprova estes números aquilo que eu disse. Agora, este quadro ainda com um bocadinho mais de detalhe em matéria de idade de reforma na União Europeia. Portanto, onde é mais baixo, repetindo, 62 anos, França e Suécia. Onde é que é mais alta? 67 anos. A Itália e Grécia. Portugal, já vimos, 66 anos e 4 meses, teve uma ligeira redução. Pois aqui um dado com alguma curiosidade. Homens e mulheres. Há países, neste caso 6 dentro da União Europeia, em que a idade de reforma dos homens é superior à idade de reforma das mulheres. Mas há vários países que estão já, digamos assim, corrigir esta situação. Depois ainda um outro dado que ali não está. Em 11 países da União Europeia, a idade da reforma está ligada à esperança de vida, como em Portugal. Portanto, a esperança de vida é mais alta, a idade de reforma aumenta, a esperança de vida é mais baixa, diminui. E finalmente, o último dado que também ali estava é que, assim, quando a França chegar aos 64 anos, vai manter-se na mesma em primeiro lugar, porque a Suécia e a Eslováquia, como ali estão assinalados, vão também subir, já anunciaram a sua idade de reforma, a Suécia para os 65 e a Eslováquia para os 64 anos. E, portanto, é preciso ter este contexto, evidentemente, que os franceses protestam e têm todo o seu pleníssimo direito, mas na comparação com os outros países, como se vê, eles são uns privilegiados e continuarão, de hoje à manhã, a ser uns privilegiados. Então, os franceses são os malandros, privilegiados. Fascina-me bastante o facto de Marcos Mendes só consegue arranjar privilégios nos mais pobres, não é? Cada vez que retiram um direito a um mais pobre, ele diz que eles eram privilegiados. Mas aos banqueiros, aos tipos que enriquecem, ao 1% mais rico, esses não têm privilégio nenhum, coitados, devem ser descontados os impostos. E a questão é mesmo essa, quer dizer, nós temos uma sociedade que tem cada vez maiores índices de produção, de criação de riqueza, é suposto que essa riqueza sirva para melhorar a vida das pessoas, nomeadamente para descer a idade da reforma e não para fazê-la subir como está a acontecer na Europa. Tem muita graça, porque quando Macron foi eleito, alguém afirmou dos seus apoiantes, o presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros da Assembleia Nacional, que o futuro da França passava por soluções favoráveis aos mais ricos. E foi isso que aconteceu. Neste momento, Macron, que era apoiado por 34% dos mais ricos, em 2017, em 2022 era apoiado por 48% dos mais ricos. De facto, ele governou para as pessoas
mais ricas e fê-lo com muito sucesso. É isso que se chama Acabou um o governo de imposto. confiança. É a confiança que é preciso para os regimes, não é? Que muitas vezes Sim, sim, isso é a teoria do chuveirinho que nunca dá em nada, não é? Que se os ricos estiverem muito felizes e enriquecerem muito, algum dinheirito há de cair nos mais pobres. Mas aquilo que ele fez, por exemplo, foi acabar com os impostos das grandes fortunas e o chamado ISF, o Imposto de Solidariedade e Fortuna, e poupou aos mais ricos cerca de 60 mil milhões de euros em impostos. E neste momento temos esta medida que, em relação aos franceses, Macron nem sequer a levou à Assembleia Nacional porque sabia que ia perder. E se formos à população francesa, o que verificamos é que mais de 60% da população é contra a medida e mais de 90% da população ativa é contra a medida, aqueles que trabalham. Os apoiantes de Macron afirmam que digamos, a colocação do 49.3, que é o artigo que permite que o presidente faça um decreto direto, se justifica porque nas eleições francesas presidenciais estava isto no programa do presidente, ignorando que na segunda volta ele ganhou porque era contra a Le Pen. Portanto, as pessoas não votaram por causa desse ponto, elas votaram de facto contra a extrema-direita e não a favor de um liberalismo selvagem. Acresce, e com isto acabo, que há aqui uma situação de fundo. Isto não é tão claro como aquilo afirmam que é apenas esta alteração. Por exemplo, Macron, em 2017, retirou profissões perigosas com acesso a combustíveis, a químicos que podiam, de alto desgaste, da listagem das profissões que podiam reformar mais cedo. Neste momento, por exemplo, algumas que já têm reforma mais cedo, o caso dos homens do lixo, têm uma passagem da reforma de 57 para 59 anos. Dir-me-ão que é uma idade baixa. É em relação à maior parte da população, aos mais ricos, mas na realidade a esperança de vida nesse setor é de 60 anos. Portanto, quer dizer, essas pessoas vão se reformar aos 59 e um ano depois, maioritariamente, não estão vivas. Eu vou só dizer uma ou duas coisas genéricas. É a questão da segurança social. Para já uma coisa, que quando o Marcos Mendes diz então estes senhores reformam-se aos 62, aos 64 e os outros todos muito mais tarde e portanto eles é que estão errados, não sei porquê, quer dizer, pode haver o tipo que é diferente pode ser o tipo que está certo, portanto há aqui logo à partida uma análise de parte de um pressuposto errado. Depois, e esta coisa de que íamos para a média europeia, se vamos para a média europeia então Portugal também devia ter, já agora baixar se o argumento é esse, devia baixar a idade da reforma e portanto isso passaria a ser uma coisa muito interessante para um debate sobre a reforma do sistema de segurança social em Portugal. Mas sim, claro que com o atual estado de coisas e com a forma como o financiamento da segurança social é feito, que basicamente é através de contribuições de trabalhadores e empresas e mais nada, com percentagens que hoje em dia são discutíveis, dado também o aumento da rentabilidade e da riqueza geral, de facto há um problema de financiamento com a segurança social se tudo continuar assim, até porque realmente há envelhecimento da população, etc. Tudo isso é verdade. O problema é que isto está a ser usado não para tentar melhorar as condições do sistema e atender às novas realidades, mas sim para criar cada vez maiores diferenças entre trabalho e capital, entre a capacidade que cada um destes lados opostos da economia a capacidade e força que têm influência na sociedade, com o trabalho sempre a perder e, sobretudo, também com a abertura de um negócio de reformas privadas que cada vez é mais forte e, tal como sucede na saúde, vai desviando pessoas das contribuições que poderiam enriquecer a segurança social de todos, a que é controlada pelo Estado. Além de depois também haver investimentos e utilização dos fundos da segurança social em todos os Estados europeus, agora menos, apesar de tudo, mas que depauperaram muitas vezes ou criaram fragilidades no próprio sistema de financiamento da segurança social. Outra coisa que eu gostava de dizer é a parte final do argumento do Marcos Mendes, que ele utiliza inúmeras vezes e que é replicado, aliás, por a generalidade dos comentadores, que é claro, estamos em democracia, os cidadãos franceses têm direito a protestar. E depois ele diz, sobre outros casos, os professores têm direito a protestar, os enfermeiros têm direito a protestar, os médicos têm... Não alterem nada. Toda a gente tem direito a protestar.
mas não se faz nada para resolver os problemas. Quer dizer, então para que é que serve protestar? Quer dizer, é de facto, e isto é mais, não estou a caricaturar, mas é um bocadinho mais grave do que parece. Porque depois estas mesmas pessoas assustam-se muito com a ascensão dos populismos, com a ascensão Se a democracia não ouve as pessoas e tem capacidade para resolver os problemas, o que é que as pessoas vão de fazer? Não é? Se vão para a rua protestar, depois de passarem por inúmeras etapas, digamos, institucionais para tentar resolver os problemas. E mesmo com um protesto que é massivo, que é unânime, ou quase unânime, ou esmagadoramente impressionante, mesmo assim não se alteram as políticas, então as pessoas viram-se para aquilo que acham que pode resolver alguma coisa, quer dizer, pelo menos deitar abaixo os que lá estão. E, portanto, quando vêm falar de populismos, então deem voz àquilo que as pessoas, deem espaço a que a voz das pessoas seja realmente ouvida e não formalmente apenas ouvida. Ora, vamos a outro assunto. Desta vez vamos abordar tema... Só dizer duas coisas, sim. que é, nós vivemos uma sociedade muito estranha, isto é, quando, antes do Paleolítico, quando havia os caçadores-recoletores, eles precisavam de 2h30 de trabalho por dia, não é? Nós, depois de tantos milhares de anos de desenvolvimento, querem-nos obrigar a trabalhar 10, 12, 14 horas por dia e mesmo assim não chega. E depois temos uma economia que é uma economia feita no base de unicórnios e da imaginação, que é, há pessoas que trabalham e produzem coisas, e depois há uns tipos que ganham na escala de cima através do casino e de grandes quantidades de dinheiro que não correspondem a rigorosamente nada. Talvez redistribuir esse dinheiro permitisse que trabalhássemos menos, trabalhássemos melhor e vivêssemos, sobretudo, todos melhores e poluíssemos menos. Pronto, poderia ser uma solução mais interessante. Olha que eu não queria viver lá no Paleolítico, lá o que é que tu... Pá, mas faz mal que aquelas peles agora ecológicas e não ligadas a animais, não é? Ficavam-te muito bem. Sim, senhor. Ora, vamos então a outro assunto da semana, que é o tema da habitação e das medidas que o Governo apresentou, e o debate público está a decorrer sobre esse assunto. Escolhi um depoimento de Luís Aguiar Conraria. Vamos ouvir. Se nós pensarmos, por exemplo, no caso das rendas do arrendamento coercivo, que me parece absolutamente impraticável, portanto, independentemente de ser constitucional ou não, parece-me absolutamente impraticável, posso já explicar porquê, mas mesmo que fosse praticável, iria aumentar, obviamente, a oferta no curto prazo, portanto, no imediato haveria casas que não estão no mercado e que passavam a estar no mercado, isso era o efeito imediato, mas o efeito mediato, o efeito de longo prazo, era que as pessoas deixavam de investir em habitação, obviamente, não é? Quem é que vai investir em habitação quando se arrisca que o Estado lhe entre pela casa adentro e põe um inquilino que não quer? Quer dizer, ou seja, mesmo que funcionasse e mesmo que fosse execuível, coisa que eu não acredito, obviamente que isso era um disparate completo. Depois há outras medidas como, sei lá, por exemplo, aquela... são quase todas um disparate, mas, por exemplo, aquela do Estado arrendar a casa e o Estado subarrenda a outras pessoas. Quer dizer, quem é que vai querer? Portanto, essa não tem muito mal, mas ninguém vai estar disponível para arrendar a casa ao Estado, pela simples razão de que alguém estaria a arrendar a casa a alguém que pode mudar as regras do jogo. É alguém que, via decretos-leis e via a Assembleia da República, pode muito facilmente mudar as regras do jogo. E ainda por cima, em Portugal, é mais do que claro que o Estado não é confiável. Alguém que fosse arrendar a casa ao Estado não tinha nenhuma garantia de que o Estado daqui a 5 anos saísse, ou que o Estado daqui a 5 anos... não decretasse que o aumento das rendas era de 0%, ou até que eram obrigados a reduzir as rendas. Portanto, pronto, quer dizer, a minha opinião geral sobre a minha opinião sobre a generalidade das propostas relativamente à habitação é que são disparate e aliás, a própria forma como a proposta é feita, aquilo que é apresentado ao público para consulta, aquilo que é apresentado para consulta pública é de uma pobreza intelectual. É uma falta de fundamentação em dados que até diria que é um sintoma do mau funcionamento das instituições em Portugal, que é claramente uma das causas do nosso pouco crescimento. Aqui Luís Aguiar Conraria, para quem não sabe, é um professor catedrático da Universidade do Minho, que escreve frequentemente sobre assuntos económicos e sobre tudo. E sobre tudo, é como nós, não é? Também falamos sobre tudo. Claro. Temos uns para os outros.
Ele aqui utiliza muitas vezes a palavra disparate. E nesta parte final do depoimento diz-me isto tudo, o governo apresenta uma coisa sem dados, uma pobreza confrangedora, e depois eu vou rever o depoimento todo que ele faz e todas as afirmações que ele tem não apresentam um único dado. Quer dizer, não sei em que é que ele se baseia para dizer que as pessoas, se o governo aplicar a medida de que arrenda as casas delas e depois subarrenda mais tarde para garantir até o pagamento das rendas aos senhorios, não sei qual é o raciocínio que pode levar a que depois as pessoas deixam de investir no arrendamento por causa dessa medida. Não consigo perceber qual é o raciocínio, uma vez que o Estado aqui está, se isso acontecer, até a proteger o senhorio de inquilinos que eventualmente deixem de pagar. Não é? Portanto, não consigo perceber bem e não vejo nenhum dado objetivo que possa sustentar essa tese. Depois ele continua, até com uma certa arrogância catedrática, isto é tudo um disparate, não é? Continua a falar em disparates sucessivos sobre a outra medida que é muito polémica, que é a questão do arrendamento compulsivo. Dizendo que é impraticável. Compulsivo ou coercivo? Coercivo, o que for, não é? Que pode ser inconstitucional, também não explica porquê. Mas depois diz uma coisa contraditória. Diz, isto no curto prazo aumenta a oferta de casas. Portanto, e para ele, que é um defensor das leis de mercado, isso devia ser uma coisa boa, porque aumenta a oferta, pode ser que os preços baixem. Não, o raciocínio que ele deixa é que as pessoas depois deixam de investir. Então, mas deixam de investir em casas porquê? Quer dizer, não... Mas nem sequer precisavam de investir, não é? Além de mais, há casas a mais, até há casas disponíveis, aquelas não estão disponíveis, não é? E, portanto, há aqui todo um raciocínio que é a inversão da acusação que a direita, ou o centrão, digamos assim, costuma fazer em relação à esquerda. Isto é puramente ideológico, não se baseia, de facto, pelo menos ao que me parece, daquilo que neste depoimento que o professor catedrático da Universidade do Minho acabou de dar, não se baseia em dados nenhuns, é só ideologia pura. Há aqui uma coisa, digamos, como o governo falou em arrendamento coercivo, levantou-se logo, independentemente depois de há uma série de medidas que provavelmente são discutíveis, que aliás não estão a ser discutidas como deve ser, porque está tudo muito focado na questão do arrendamento coercivo. No fundo, estão aqui a tentar acusar o Estado de uma intervenção que o Estado que é meramente regulatória e que está de acordo, não tem nada de, digamos, de extraordinário. Sei lá, eu acho que já dei aqui alguns exemplos disso. Quer dizer, hoje em dia, quem tem um terreno, não é? Há uma associação de caçadores, pode decretar um terreno qualquer que esteja na sua área de influência como zona de caça. E o dono desse terreno não pode fazer nada. E há uns senhores que estão a ganhar dinheiro com o terreno dele sem ele poder impedir. Pode, quando muito, construir um muro para não entrar lá entrarem caçadores. Mas, claro que isso, para muita gente, é inviável, sobretudo quando são terrenos agrícolas com alguma dimensão, não é? E, portanto, isso como interessa a uma determinada classe, que é uns senhores que têm dinheiro para andar nas associações de caças para depois irem caçar javalis e coisas desse género, já não tem mal nenhum. Não é? Também na agricultura, já há muitos anos, e até creio que foi um governo de direita que aprovou isso, qualquer terreno pode, se for pequeno e tiver determinadas características de produtividade, pode ser compulsivamente obrigado a emparelhar, a emparcelar com outro terreno de outro proprietário, sem que o proprietário possa fazer nada. Mesmo nas casas há mecanismos de despejo, são excepcionais, obviamente, há mecanismos, digamos, de o Estado intervir sobre as casas das pessoas já recorrente, e acho que o Primeiro-Ministro citou, entretanto, um que eu não conheço, assinado até pelo 2014, assinado até pelo próprio Cavaco Silva, por Passos Coelho e por Assunção Esteves. Portanto, tudo a tentar fazer disto um movimento reacionário contra uma revolução esquerdista é a coisa mais absurda. Isso sim, um verdadeiro disparate que eu tenho estado a assistir. E, infelizmente, isto desfoca o debate de outro problema, que é os apoios que estão a ser dados, em grande parte, até favorecem os proprietários e não são suficientes para os inquilinos. Há aqui, digamos, o lado mais fraco desta equação toda,
penso que realmente os apoios que são dados são ainda muito insuficientes comparativamente, apesar de tudo, com as possibilidades que isto dá para quem é proprietário. Tenho dito. Fim de citação. Fim de citação. Bom, eu acho que há aqui uma questão que me parece que se devia partir de uma determinada observação. A situação que temos atualmente não serve. As pessoas não conseguem ter casa. Não conseguem ter casa e o simples jogo das forças do mercado levou-nos a esta situação. Com um Estado muito pouco interventivo do ponto de vista da habitação, tanto na construção como na regulação. Estas medidas do chamado aluguer coercivo existem em outros países da Europa. Existem na Dinamarca, existem em Espanha, no Estado espanhol, existem nos Países Baixos. Aquilo que está em causa é que nós temos, segundo o INE, 720 mil casas devolutas, 15% do total edificado. Essas casas estão fora do mercado por várias razões. Uma das razões que devia ser muito combatida é a especulação. Há casas que não sequer vão para a habitação, são vendidas e compradas como formas de gerar mais-valias e formas de fazer pura e simplesmente especulação. Outras porque não estão em condições e outras provavelmente porque os proprietários estão em partilhas, em litígios de partilhas. De um determinado ponto de vista, esta medida até pode ser favorável aos proprietários. Vejamos que há muitas casas que não estão em condições. O Estado paga a recuperação dessas casas e paga uma renda ao proprietário e desconta parte dessa renda para fazer pagar essas obras. Uma casa que valia zero para o proprietário, que o proprietário não estava a conseguir ganhar do ponto de vista económico, passa a ter uma utilidade. E, sobretudo, mesmo que esta medida seja uma medida modesta em relação a estas 720 mil casas, por exemplo, que apenas 10% sejam colocadas no mercado, as 72 mil casas que são colocadas no mercado, num mercado que tem 100 mil casas a menos, calcula-se, é uma grande ajuda, em termos de utilização, as 72 mil casas são muito mais que as 47.200 que estavam à venda no quarto trimestre de 2022. Mas há um ponto... E, portanto, ajudam a resolver a situação. Há um ponto que é também, de facto, há casas do Estado, devolutas, que também deviam estar no mercado, não é? E isso aí tem razão, nas críticas que têm sido feitas. Também e para a especulação até. Devia-se mexer nisso rapidamente, não é? Devia-se mexer nisso e devia-se mexer... Isto é, o Estado, nas suas várias versões de PSD, CDS e PS, foi cúmplice deste mercado especulativo. Exatamente. Quando nós vemos os fundos europeus para subsidiar a colina de Santana, aquilo que se propunha colocar na zona dos hospitais públicos que seriam desativados, que era igual ao tamanho da Baixa, era habitação especulativa de luxo, eram hotéis. Portanto, o Estado é cúmplice. Basta passar para a Praça do Chile e ver aquele hospital que está desativado e que está emparedado, e que era do Estado, acho que já foi vendido, mas está emparedado há dezenas de anos. Se nós fizermos a Rua de Arroz, há N edifícios, ou Rua da Estefânia, que estão emparedados, que são usados para especulação ou são do Estado e estão parados. Portanto, esses edifícios todos devem ser colocados, deve haver um movimento cooperativo, deve haver uma nova construção pública, etc., que junte privados, cooperativos e Estado a resolver o problema da habitação. A situação como está é que não serve à população portuguesa, servirá aos fundos de investimento. Eu dou um dado ao Luís Aguiar Conrari que talvez ele desconheça, que é de 5 em 5 ou de 6 em 6 anos, nos últimos 20 anos, quem investiu num prédio desse e não mexeu nele, fechou a porta à chave e foi-se embora, viu o valor desse prédio ou desse andar duplicar em cada período de 5 anos. Portanto, é um investimento ótimo, mesmo sem fazer nada, porque quando ele decidia vender, tira uma rentabilidade que... E, portanto, daí quando dizem porque agora vão deixar de investir em casas, quer dizer, com a economia como está, a rentabilidade que as casas dão é que não há hipótese de haver qualquer... é muito pouco provável, tirando negócios da China... Agora os negócios da China são mais complicados do que parece. Mas tirando negócios completamente não acessíveis à maioria dos mortais, o investimento em casas continua a ser uma coisa que dá muito valor acrescentado a quem faz, que dá muito lucro a quem faz. E, portanto, não parece que isso vá de um dia para o outro mudar só por causa do projeto Mais Habitação ou deste tipo de intervenções. Bom, vamos passar para outro assunto? Sim. Então, agora vamos falar
de outro assunto internacional, mas que tem impacto em todo o mundo. A propósito da visita do presidente chinês à Rússia e no contexto desta guerra na Ucrânia, foram feitos uma série de comentários e nós selecionámos um comentário da ex-secretário de Estado da Defesa, foi durante um ano secretário de Estado da Defesa do governo de António Costa, entre 2018 e 2019, Ana Santos Pinto, que fez um depoimento que achamos pertinente ouvirmos aqui. Nós temos a China e o Japão, as duas maiores economias do continente asiático, com duas visões completamente diferentes no conflito, e as duas ao mesmo tempo, o Japão a visitar a Ucrânia, quando presidente também do G7, e a China, ou seja, a China com a Rússia. Temos a Ásia a entrar na Europa. É aquela ideia do mundo ao contrário, porque normalmente nós temos visto os norte-americanos e os europeus a visitar contextos de conflito e procurar promover a paz, e no dia de hoje aquilo que assistimos é exatamente ao contrário. E isso confirma de alguma forma aquela ideia de uma nova ordem mundial de que Vladimir Putin tem falado? Não só, mas também a frase do primeiro-ministro japonês na Johns Hopkins, creio eu, quando esteve de visita aos Estados Unidos há cerca de um mês, em que dizia qualquer coisa do género: a intervenção militar, a guerra na Ucrânia, pôs fim ao mundo do pós-Guerra Fria, aquilo que nós nos habituámos ao mundo do pós-Guerra Fria. E, portanto, esta presença de dois poderes do ponto de vista económico muito significativos neste conflito europeu significa que hoje, por um lado, hoje a Europa é o ponto de conflito e, por outro, que nem tudo diz respeito à unilateralidade ocidental. Ou seja, a Ásia está a assumir este papel, que é algo que nós não estávamos habituados, pelo menos neste contexto, e muito menos naquilo que diz respeito aos processos políticos europeus. Eu quero voltar. Ora bem, Nuno, então o mundo está a mudar, pelos vistos, e aqui na Europa só estamos a dar por isso agora, não é? Bom, bastava olhar para a história, não é? Durante grande parte da história da humanidade, a Ásia foi o epicentro da civilização. Isso verifica-se até pelo número da população que tem, não é? E normalmente, do ponto de vista económico, do ponto de vista político, do ponto de vista geral, haverá uma tendência que países como a China, que tem 1.500 habitantes, e como a Índia, que vai ultrapassar a China, se tornem progressivamente mais importantes. Aquilo que verificamos nesta guerra da Ucrânia, até nas votações da ONU, é que os países que condenam firmemente a Rússia e que a pretendem ostracizar são minoritários do ponto de vista da população mundial. E aquilo que nós damos como a comunidade internacional, como a opinião pública mundial, é normalmente uma opinião muito concentrada nos países ocidentais. Verifica-se isso na África, na América Latina e na Ásia, que há uma opinião diferente. Não é que seja uma opinião favorável à invasão da Ucrânia, mas é simplesmente uma opinião daqueles que sabem que ao longo destes últimos séculos os Estados Unidos invadiram centenas de vezes outros países e fizeram intervenções militares sem que isso tivesse gerado metade desta tensão e desta escalada que pode ir para uma guerra nuclear. Aliás, eu creio que faz uma data redonda sobre a invasão do Iraque, onde morreram 20 anos. Mais de 1 milhão de pessoas, e não constou que a Europa se tivesse proposto armar Saddam Hussein para conseguir travar a guerra. Tony Blair vem dizer que não é a mesma coisa, que de um lado há um governo eleito e democracia, do outro lado não está, mas a invasão dos países não tem a ver com essa questão, e depois também é muito relativo considerar que a situação existente atual naqueles países passou a ser democracia, veja-se o caso da Líbia, e é muitíssimo relativo considerar que a Ucrânia é, segundo os nossos parâmetros, uma democracia. Bom, independentemente deve haver formas de conseguir a paz e de conseguir acabar com a invasão da Ucrânia e conseguir garantir o direito do povo ucraniano e também o povo russo e os outros países a viverem em paz e em segurança. Eu ia pegar por outro aspecto que eu acho interessante este depoimento da Ana Santos Pinto, digamos, da preocupação sobre a desvalorização do espaço europeu
mais do que a questão do Ocidente. É a Europa a ficar desvalorizada ou a perder força ou a perder capacidade de intervenção em relação à China, nomeadamente, e à Rússia. E isto, sendo uma análise que me parece corretíssima, não é isso que está em causa, mas o que me espanta é só agora é que estão a dar por isso. Quer dizer, há um ano, quando atiraram a Rússia para os braços da China, ou há 2 anos, não é? Digamos, a pressão que foi feita sobre a Rússia, metendo armamento, ou ameaçando meter armamento da NATO e a fazer incluir a NATO, fazer incluir na NATO a Ucrânia, a tal linha vermelha que o Putin tinha posto para não começar este conflito. Quando, ao contrário do que tinham feito nos anos anteriores, começaram a destruir as relações económicas Rússia e Alemanha, nomeadamente na questão do gás e do Nord Stream, não querendo outra alternativa à Rússia, a não ser virar-se para a China, do que é que estavam à espera que acontecesse. Que a Europa ia ficar mais forte. Quer dizer, não consigo perceber o raciocínio dos líderes europeus ao aceitarem uma estratégia anterior à invasão da Ucrânia que ajudou muito a que esta situação viesse a acontecer. E mais, e continua-se numa política em que se vai cada vez mais isolando a Europa, que fica, digamos, uma das acusações não nesta parte, mas noutra parte desta conversa que é feita, a Rússia vai ficar totalmente dependente da China. A Europa está totalmente dependente da América, exatamente a mesma coisa. A Europa, que no princípio do século XX dominava o mundo, neste momento é quase uma colónia. Aliás, um número que me impressiona muito é as previsões de crescimento mundial feitas pelo FMI para este ano. A Europa irá crescer 0,7%. O resto do mundo, 2,9%. E isto é uma tendência que já existe nos últimos 5, 6 anos, em que a Europa... Nós estamos sempre a comparar Portugal com o resto da Europa, não é? No crescimento e no PIB, como se as pessoas comecem PIB, não é? Mas temos que apanhar a Europa. A Europa está na mesma situação que Portugal em relação ao resto do mundo, que é... atrasa-se cada vez mais. Claro que ainda poderá ter, em relação a muitos países, uma margem de desenvolvimento e de capacidade económica que permite isto. Mas a verdade é que a construção económica da Europa, que durante o período da globalização apostou muito na externalização de quase toda a sua indústria, neste momento, com as estratégias que foram concebidas, atirou de facto a Rússia para os braços da China, está totalmente dependente dos Estados Unidos e não tem indústria própria e agora já nem energia tem barata. Portanto, a perspectiva é cada vez mais terrível. E, portanto, quando estes visionários líderes europeus construíram as raízes desta guerra, de facto, espanta-me que agora digam que chatice, agora a Ásia está mais forte e cresce mais que nós e o mundo é multipolar e já não somos o centro do mundo. Eles ajudaram muito a criar esta situação. Ok. Encerramos este assunto por aqui. Vamos ao Porque é que ninguém fala disto? Sim. Então vamos lá à nossa rubrica Porque é que ninguém fala disto? Tenho aqui no ecrã um jornal que se chama Avante, onde eu trabalhei há uns anos. Às vezes é muito maçador, tem muitos comunicados do PCP, mas tem um valor que me parece inultrapassável pela restante comunicação social portuguesa. Dá notícias que os outros não dão. E esta é uma delas, e eu posso comprovar isso. Os enfermeiros dos hospitais privados, atenção, fizeram uma greve no dia 16 de março. A única reportagem que encontrei na imprensa portuguesa, onde se fala dos números de adesão à greve, das razões da greve, das manifestações que foram feitas, é esta que estamos a ver no site do Jornal Avante. Eu, para comprovar a minha tese, fui fazer uma busca no Google e fui ver, circunscrito ao dia 16 de março, e fui ver as notícias que foram publicadas, e estou agora a mostrar também nos ecrãs, para quem está a seguir-nos por vídeo, que foram publicadas na imprensa portuguesa sobre este assunto. E encontrei unicamente 3 sites que deram esta notícia. Todos eles, 2 deles, aliás, baseados
num despacho da agência Lusa. O observador que dá uma notícia no próprio dia, logo no início do dia, com a versão dos patrões, em que puxa pelo que é que os patrões acham desta greve. Hospitais privados, diz o título, com grande abertura negocial às exigências dos enfermeiros, portanto, mostrando o lado bondoso do patronato que está aberto a esta discussão. Depois temos uma notícia do Público, já às 13 horas, portanto, já a meio do dia, em que faz o balanço. Este sim não é feito com base no despacho da agência Lusa, que faz o balanço da greve àquela hora. Foi o caso único que encontrei. Não sei se isto saiu no jornal, não tive a oportunidade de ver no papel. E depois o Diário Notícias, que dá na véspera, à noite, uma antecipação do que iria ser a greve do dia seguinte. Isto comparado com a cobertura que habitualmente é feita às greves de qualquer atividade em que o patrão é o Estado, é uma grande diferença, e acho que demonstra muito, por um lado, alguma incapacidade das redações de acompanharem este tipo de coisa, mas sobretudo há aqui digamos, uma discriminação, uma proteção ao setor privado, que é um setor onde aparentemente quase nunca há conflitos, ou quando há, os patrões são bondosos e tentam resolver, que me parece distorcer gravemente a realidade social deste país. Por outro lado, há no setor da saúde, de facto, uma capacidade do setor privado de influenciar os média através de agências de comunicação. Muitas empresas destas, proprietários de hospitais privados, têm especialistas nesta área que contactam sistematicamente os jornais, alertando os jornalistas que cobrem estas áreas para as suas teses, para as suas posições, o que diminui muito a capacidade dos trabalhadores, sobretudo na área do setor privado, em que os sindicatos têm uma dificuldade em intervir muito maior, que faz com que aqui também a realidade que aparece na comunicação social seja distorcida em relação àquilo que acontece no terreno. E acho que isso é um tema que a comunicação social devia tentar corrigir. Nuno. Bom, eu queria dizer uma coisa que é, para além da falta de cobertura que normalmente as atividades do trabalho e dos trabalhadores e as greves têm, essa cobertura normalmente também é completamente enviesada. Nós vemos dezenas de peças sobre os efeitos que a greve tem nas pessoas, e são raras as peças que possamos contar que falem sobre as razões que levaram aqueles trabalhadores a fazerem greve. Isto é, nós vemos peças na comunicação social sobre a greve dos professores, onde se afirma que os pais não têm onde colocar as crianças por causa da greve. Não, é um dado importante. Mas era interessante também saber que a atual situação no ensino tira centenas e milhares de classes que não abrem, de turmas de disciplinas que não abrem, por causa deste esquema. E que a qualidade de ensino também se ressente de uma classe profissional que é obrigada no Algarve a viver em tendas, que muda anualmente, milhares deles mudam anualmente de disciplina e de escola todos os anos, e que isso tem obviamente custos na educação das crianças e na vida do país, para além de custos na vida daqueles trabalhadores em concreto. Eu há muitos anos, mais uns amigos, conseguimos convencer o Emílio Rangel a fazer um programa que foi um bocadinho mal dito, que se chamava Os Filhos da Nação. E uma das coisas que fizemos, era, entre os vários elementos, era o Paulo Caetano, o Luís Rainha, o Luís Gouveia Monteiro, foi fazermos uma manifestação de loiras. Isto é, nós queríamos comparar como a comunicação social é tão permeável a determinado tipo de notícias e impermeável a outro tipo de notícias. Isto é, as greves de quem trabalha são completamente impermeáveis, mas qualquer coisa que seja sexy ou que seja estranha são muito permeáveis. Então mandámos um fax, não havia internet para ver há quanto tempo foi, a dizer que a repressão que existia em relação às mulheres não estava apenas nas relações sociais, mas existia na linguagem. Portanto, nós já estávamos a antecipar muito daquilo que aconteceu depois. E que a vanguarda dessa repressão estava nas anedotas às loiras.
e fizemos uma Não, manifestação deixa de de ter uma loiras. certa razão, não é? Atenção. Sim, e fizemos uma manifestação de loiras. Arranjámos uma data de figurantes loiras e fizemos uma manifestação. Mandámos isso para as redações, qual nossa surpresa, e abrimos vários telejornais e fomos primeira página em vários jornais com uma manifestação de loiras, coisa que um conflito social certamente não teria nenhuma possibilidade de o fazer. Portanto, aqui obviamente existe uma ligação umbilical da maioria da comunicação social a uma certa hegemonia ideológica, mas também há o papel dos jornalistas de considerar remarem contra a corrente e conseguirem fazer coisas diferentes. Aliás, há poucos dias morreu um jornalista, eu queria assinalar aqui, que durante toda a sua vida fez esse trabalho, e estou a falar do Ribeiro Cardoso, e que me mostrou que é possível, mesmo em circunstâncias difíceis, fazê-lo. E há poucos anos fez um livro muito interessante sobre o 25 de novembro e as relações do Estado, onde demonstrou que, em vez da tese que é vendida, que houve inúmeros saneamentos durante o PREC, a realidade é que esses foram muito minoritários em relação aos saneamentos de jornalistas de esquerdas que foram feitos a seguir ao 25 de novembro, sobre o silêncio até hoje na história e nas próprias redações. Muito bem, com isto encerramos esta emissão dos comentadores. Voltamos para a semana. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.